Você vai ouvir em destaque na edição de hoje do Panorama CBN. Explosão em Alcântara frustra lançamento que seria o primeiro voo comercial espacial feito a partir do Brasil. Augusto Heleno vai para a prisão domiciliar, Bolsonaro concede a primeira entrevista preso e o cálculo das penas do 8 de janeiro volta à discussão no Congresso e no STF. Você vai ouvir também que o verão começa com onda de calor intensa e que até um comercial de chinelos saiu da propaganda, virou meme e acabou no meio da disputa política. Esses e outros assuntos a partir de agora. Panorama CBN. E aí, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma edição do Panorama CBN. Bora para essa edição com muita notícia, né? Terça-feira, 23 de dezembro de 2025. E vamos conversar também, quando der, né? Lá pelo meu e-mail, gabriel.freitas@cbn.com.br ou pelo meu Instagram, o @gabafreitas. A gente vai trocando uma ideia, já recebi algumas mensagens ontem e no final da edição mando alguns abraços aqui para os panolovers que estão sempre com a gente. Panorama CBN já está no ar. E a gente começa falando da explosão que interrompeu o que seria um marco histórico para o programa espacial brasileiro. Na edição de ontem a gente destacou a expectativa em torno do lançamento do Rambit Nano, que seria o primeiro voo comercial espacial realizado a partir do Brasil. Só que o foguete explodiu logo depois da decolagem às 10h13 da noite de ontem, segunda-feira, lá no Centro Espacial de Alcântara, no Maranhão. A Força Aérea Brasileira e a empresa sul-coreana InnoSpace, responsável pelo foguete, vão investigar agora as causas desse acidente. Em nota, a empresa informou que houve uma anomalia e logo depois cortou a transmissão. Segundo a Força Aérea, o foguete iniciou a trajetória vertical conforme o previsto, mas apresentou falha e colidiu com o solo. O foguete não era tripulado e levava 8 cargas úteis a bordo, incluindo 5 satélites e 3 experimentos científicos desenvolvidos por instituições do Brasil e da Índia. Agora a gente vira a página para falar da situação atual do general Augusto Heleno, que mudou de ontem para hoje. Depois de passar quase um mês preso no Comando Militar do Planalto, ele passou a primeira noite em casa. Isso aconteceu depois que ele foi condenado a 21 anos de reclusão por tentativa de golpe. O ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional do governo Bolsonaro deixou a detenção ontem à noite. A partir de agora, ele vai cumprir prisão domiciliar humanitária. O que é isso? A decisão foi do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e ela veio depois que os médicos peritos da Polícia Federal atestaram que o general, que tem 78 anos, sofre de Alzheimer em estágio inicial. Mas a prisão domiciliar vem acompanhada de uma série de condições. Augusto Heleno vai ter que usar tornozeleira eletrônica, entregar o passaporte e está proibido de receber visitas, além de usar o celular ou de acessar as redes sociais. Mas mesmo estando em casa, a situação continua bem séria para ele, porque o ministro Alexandre de Moraes pontuou que se qualquer uma dessas regras for desrespeitada, o general volta imediatamente ao regime fechado. Ainda no mesmo tema, mas mudando o foco para falar do ex-presidente Jair Bolsonaro, que também vai estar no centro das atenções hoje, a gente te conta que ele foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes a dar a primeira entrevista dele desde que ele foi preso. A conversa vai acontecer entre 11 da manhã e meio-dia, direto da sala em que ele está, lá na Superintendência da Polícia Federal, e vai ser conduzida pelo portal Metrópolis. Essa vai ser a primeira manifestação pública de Bolsonaro desde que ele foi preso. Enquanto Bolsonaro se prepara para falar, Alexandre Ramagem volta ao noticiário também com um novo avanço no processo dele. O ministro Alexandre de Moraes determinou a retomada da ação penal contra ele pelos crimes cometidos depois que ele já tinha sido diplomado como deputado federal. Por causa da imunidade parlamentar, o ex-diretor da ABIN tinha sido condenado por apenas 3 dos 5 crimes apontados pela Procuradoria-Geral da República no caso da trama golpista. Agora, com essa nova decisão, ele também vai responder pelos crimes de dano qualificado e de deterioração do patrimônio tombado, que estão diretamente ligados aos atos do dia 8 de janeiro.
Ramagem já foi condenado a 16 anos de prisão por golpe de Estado, a abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa. E atualmente ele está foragido nos Estados Unidos. Ontem, ele criticou a Polícia Federal por ter prendido o empresário Celso Rodrigo de Mello, filho do garimpeiro Rodrigo Cataratas. Segundo a investigação, esse empresário teria ajudado Ramagem a fugir para os Estados Unidos. A Polícia Federal, como não conseguiu me prender nesse processo completamente ilegal, forjado, sem crime, só para condenar o Bolsonaro, condenar seus aliados mais próximos, essa Polícia Federal agora está incriminando, prendendo mais inocentes, dizendo terem me auxiliado na minha saída do país. Nenhum desses apontados me auxiliou a deixar o Brasil. Eu não precisei de ajuda nenhuma. Aí prenderam um rapaz, um jovem, que só me conheceu quando eu já estava nos Estados Unidos. Eu não o conhecia no Brasil. Inclusive, esse rapaz é americano, num abuso grosseiro. Estão agora querendo justificar essa prisão arbitrária, dizendo que ele teria me instruído a conseguir uma licença de motorista nos Estados Unidos. Que fique claro, eu não apliquei, nem dei entrada em nenhuma carteira de motorista nos Estados Unidos. E para fechar esse tema, a gente fala do indulto natalino que foi publicado pelo governo federal nessa madrugada. O decreto assinado pelo presidente Lula traz uma lista clara de quem está fora do benefício. Entre os excluídos estão os presos por crimes contra o Estado Democrático de Direito, ou seja, o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros envolvidos na tentativa de golpe não vão ter acesso ao perdão. Também ficam de fora líderes de facções criminosas, condenados por crimes de violência contra mulheres, crianças e adolescentes, além de quem cometeu crimes hediondos, tortura, terrorismo, racismo, lavagem de dinheiro e ocultação de bens. Já entre os que podem ser beneficiados estão pessoas em situação de maior vulnerabilidade: os idosos, gestantes, mães de crianças ou adolescentes, pessoas com deficiência e aquelas que enfrentam doenças graves, como HIV em estágio terminal. O indulto natalino está previsto na Constituição e, na prática, representa o perdão da pena, permitindo a libertação dos presos que se encaixam nos critérios definidos. Agora foco num movimento político que o presidente Lula está preparando com bastante estratégia, né? A ideia é transformar o veto ao projeto da dosimetria num gesto político, marcando os 3 anos dos ataques golpistas de 8 de janeiro. E esse não vai ser um veto silencioso. Lula quer fazer disso um ato público e pretende convidar os presidentes da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal para estarem presentes. Esse projeto da dosimetria trata da forma, como as penas são calculadas para os condenados pelos atos do 8 de janeiro. E dentro do governo, ele foi interpretado como uma tentativa de aliviar as punições de quem participou da tentativa de golpe. Em meio a esse cenário, o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, falou sobre o assunto em entrevista à Rádio Metrópole, da Bahia. Ele rebateu críticas por ter negociado a votação do projeto com a oposição. O que vai acontecer? Dia 8 de janeiro, o presidente Lula vai fazer um ato para que a gente não deixe passar a lembrança daquele dia triste que foi afrontar a democracia. E não sei que dia que ele vai assinar o veto, mas ele vai assinar o veto daqui até o dia 8 de janeiro. Então, não muda a minha posição, não muda a posição do presidente Lula. Agora, se fez, na minha opinião, uma fake news, um pastel de vento. E aí, tudo bem, eu apanhei porque eu assumo minhas coisas. E quem também falou sobre esse tema foi o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, numa entrevista ao SBT. Ele afirmou que o Congresso tem legitimidade para discutir a dosimetria das penas, ou seja, a fórmula de cálculo. Mas ele ressaltou que o Legislativo não tem competência para aprovar a anistia. Segundo Gilmar, discutir a dosimetria é aceitável, mas eliminar as punições, não. Ele disse que esse era o desenho que começava a se formar e que seria inconstitucional. Mudando de assunto para destacar que aquela denúncia envolvendo o Banco Master e um contrato milionário com o escritório da mulher do ministro Alexandre de Moraes virou o estopim para mais uma tentativa de CPI no Senado. O senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe,
anunciou que vai começar a coletar assinaturas para abrir uma comissão parlamentar de inquérito para investigar esse acordo, que teria movimentado 129 milhões de reais. Segundo ele, o contrato estaria fora dos padrões da advocacia e envolve suspeitas de atuação direta do ministro em favor do banco. E os indícios não param aí não, viu? De acordo com a jornalista Malu Gaspar, colunista do jornal O Globo e comentarista da CBN, Alexandre de Moraes teria procurado o presidente do Banco Central pelo menos 4 vezes. O objetivo seria pressionar Gabriel Galípolo a aprovar a venda do Banco Master ao BRB, o Banco de Brasília. Segundo a reportagem, Galípolo respondeu que não era possível dar sinal verde ao negócio, porque os técnicos do Banco Central tinham detectado uma fraude de 12 bilhões de reais em créditos do Master para o BRB. Essa combinação de contrato milionário, suspeita de pressão institucional e uma possível fraude bilionária coloca esse caso entre os mais delicados do momento e abre caminho para um novo embate político lá em Brasília. E olha, se você costuma viajar de avião para o Rio de Janeiro, seja para trabalho, de férias ou para visitar a família, tem uma mudança em discussão que pode afetar diretamente a sua chegada e a sua saída da cidade, viu? E se você mora aqui no Rio, essa decisão também tem impacto, não só na rotina de viagem, mas na economia do estado. O Ministério de Portos e Aeroportos confirmou que o Santos Dumont vai receber mais voos e passageiros nos próximos meses. E essa notícia reacendeu uma polêmica antiga: o risco de esvaziamento do Aeroporto Internacional do Galeão, o principal aeroporto aqui do Rio. A prefeitura e entidades empresariais reagiram mal. O prefeito Eduardo Paes disse que essa mudança prejudica a recuperação do Galeão e vai contra os esforços de reequilibrar o tráfego aéreo entre os dois terminais. Isso porque o Santos Dumont é bem menor, mas está cravado numa região central aqui do Rio, próximo a pontos turísticos importantes, e Paes ainda levantou a suspeita de que, nas palavras dele, viu, forças ocultas estariam atuando dentro da Agência Nacional de Aviação Civil para mudar as regras adotadas em 2023, que limitavam a operação do Santos Dumont. Do lado do governo federal, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, confirmou em entrevista à Globo News que o aumento de voos no Santos Dumont está em discussão, mas negou que isso vai enfraquecer o Galeão. Esse acordo que foi feito, é importante que fique claro, não foi um movimento da ANAC ou um movimento do Ministério. Foi feito com o Tribunal de Contas da União, sob a liderança do relator Benjamin Zirmela, onde teve a oportunidade de construir um entendimento entre a concessionária, o Galeão, a ANAC, os técnicos do Tribunal de Contas, o Ministério de Portos e Aeroportos e, desde o primeiro momento, a Prefeitura do Rio de Janeiro, o governo do estado, acompanharam esse entendimento. Já as entidades do setor produtivo do Rio defendem que manter o Santos Dumont com voos mais controlados é essencial para a recuperação do Galeão e da economia fluminense. Até porque, quando isso não tinha sido feito, antes dessa medida, o Galeão estava vazio, um aeroporto imenso, sem voos, pouquíssimos passageiros, voos ali só no básico, viu? O gerente de infraestrutura de Federação das Indústrias do Estado, Isaac Overney, afirmou que essa política de restrição vinha dando resultados positivos. O que a gente tem visto desde que a limitação foi implementada em 2023 foi uma recuperação do volume de passageiros transportados no estado do Rio de Janeiro como um todo. O Rio de Janeiro cresceu acima da média nacional em movimentação de passageiros domésticos, também cresceu acima da média nacional na movimentação de passageiros internacionais e também cresceu acima da média nacional na movimentação de carga. E o diretor da Federação do Comércio, Delmo Pinho, foi mais direto. Para ele, o aumento de voos no Santos Dumont pode comprometer toda a estratégia de recuperação econômica do Rio. De fato, isso vai trazer um desequilíbrio na organização do sistema, porque o Santos Dumont e o Galeão, eles operam em completa simbiose. Eles operam numa racionalização de operação. Quando sobra para um lado, falta para o outro. E é isso que vai acontecer. Nós estamos penalizando o melhor aeroporto do Brasil, que é o Galeão, que é o que tem as maiores pistas, tem a maior capacidade de transporte
e que tem apresentado um resultado extraordinariamente bom. O turismo vai ser prejudicado, os serviços vão ser prejudicados, o comércio do Rio de Janeiro vai ser prejudicado. Isso não é nada bom. Vale lembrar que o Santos Dumont é operado pela Infraero, uma empresa do governo federal. E o Galeão tem uma estrutura internacional, mas ainda está tentando voltar a ter o protagonismo que já teve. A dúvida agora é se é possível fortalecer os dois ao mesmo tempo ou se o crescimento de um continua sendo a sentença de enfraquecimento do outro. E olha, o verão mal começou e já chegou com tudo, né? Essa primeira semana da nova estação vai ser marcada por uma onda de calor intensa em boa parte do centro-sul do país. A previsão é de temperaturas bem acima do normal para dezembro, com dias muito quentes e noites abafadas, principalmente no sudeste, centro-oeste e sul. Tecnicamente, para explicar para você, uma onda de calor acontece quando a temperatura fica pelo menos 5 graus acima da média por 5 dias seguidos. E é exatamente isso que deve acontecer até o próximo domingo. Essa situação é provocada por uma massa de ar quente e seco, reforçada por um sistema chamado Alta Subtropical do Atlântico Sul. Ele impede a chegada de frentes frias e bloqueia a formação de chuvas mais organizadas. Os estados mais atingidos devem ser São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, parte do centro-oeste e o extremo sul de Goiás. No sudeste, o calor pega mais forte no interior de São Paulo, no Triângulo Mineiro também, e lá no sul de Minas. A capital paulista pode bater 35 graus, com chance até de novo recorde para dezembro. No Rio, o tempo firme deve predominar ao longo da semana. No centro-oeste, o calor também segue forte, com pancadas de chuva isoladas no fim do dia, e no sul, o período mais crítico deve durar até o Natal. Depois disso, a tendência é de alívio com a volta da chuva. No norte e no nordeste, o calor aparece mais no interior. No litoral, a brisa do mar vai ajudar a amenizar. Mesmo assim, tem previsão de temporais no norte, viu? Principalmente no Amazonas, Pará, Rondônia e Amapá. E para encerrar a edição de hoje, o assunto que mais tem movimentado as redes sociais nos últimos dias. Virou meme, rendeu paródia, dividiu a internet e reacendeu o racha entre direita e esquerda. Tudo isso por causa de um comercial de chinelo. A polêmica respingou até no mercado financeiro. As ações da Alpargatas, dona da Havaianas, fecharam a segunda-feira em queda de 2,39%, cotadas a R$ 11,44. Isso representa uma perda de valor de mercado de cerca de 152 milhões de reais. Mesmo assim, o mercado financeiro é sempre um mistério e uma reação forte hoje não significa necessariamente um prejuízo duradouro. A depender do desdobramento, a repercussão pode até fortalecer a marca, é o que dizem os especialistas. E se tem uma coisa que o comercial conseguiu foi repercussão, que é justamente o que toda campanha de publicidade e marketing mais deseja, né? A peça é estrelada pela atriz Fernanda Torres e traz uma provocação bem-humorada às tradições de virada de ano. Ela diz que não deseja que as pessoas comecem 2026 com o pé direito, mas sim com os dois pés. A ideia era incentivar uma postura mais ativa diante do novo ano. Mas parte da direita viu nesse trocadilho uma crítica velada à própria ideologia conservadora. A resposta mais ruidosa veio de Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. Num vídeo gravado onde ele mora desde fevereiro, ele aparece jogando um par de chinelos no lixo e anunciando um boicote a Havaianas. Diz que a campanha não foi ingênua, que tem carga ideológica e que se decepcionou com a escolha de Fernanda Torres como garota propaganda. Eduardo ainda citou nomes de pessoas condenadas pelos atos de 8 de janeiro e acusou a atriz de apoiar as prisões. Outros nomes da direita, como o deputado Nicolas Ferreira, também entraram nessa discussão, fazendo piada com o slogan da marca e alimentando ainda mais o embate. Enquanto isso, nas redes, o debate se espalhou como rastilho de pólvora. Muita gente defendendo a liberdade criativa da campanha, outros acusando a empresa de lacração e, entre uma opinião e outra, uma enxurrada de memes. O fato é que a campanha saiu do campo da propaganda e foi parar no centro do debate público, mesmo que essa não tenha sido a intenção de quem bolou a campanha. Vai saber, né? E num país polarizado como o Brasil,
Basta uma frase bem escolhida ou mal interpretada para transformar um chinelo num símbolo de guerra cultural. Hora de encerrar o panorama de hoje, mandando alguns abraços aqui. O Caio Souza mandou para mim uma mensagem dizendo que estava ouvindo o Panorama CBN ontem. Obrigado pela companhia, Caio. O Janderson Oliveira também mandou mensagem lá de Maceió, falando que estava acompanhando o Panorama. Muito obrigado, Janderson. Valeu pela companhia aí nesse período de final de ano aqui na CBN. Bianca Santos volta já aqui para o Panorama da Manhã, viu? E assim a gente encerra então o Panorama de hoje, te agradecendo também. Manda sua mensagem lá no @gabafreitas para mim no Instagram. A gente vai conversando e eu registro a sua participação amanhã, viu? Amanhã eu volto com o Edmilson Fernandes, que sempre me ajuda a produzir o Panorama CBN. Tchau, pessoal. Até mais.